Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário em que vocês acessarem esse vídeo. Hoje eu gostaria de falar de um tema muito especial. Eu gostaria de falar sobre arte. Para você, o que significa o conceito de arte? Bem, o tema em questão abre um leque de discussão, sendo notória a dificuldade de tradução para o conceito de arte, né, se levado ao critério do princípio da diversidade. Embora seja largamente discutido em uma grande quantidade de tratados, são inúmeras as concepções sobre a sua natureza. No entanto, mesmo quando não conseguimos apresentar uma definição precisa de tal conceito, é possível perceber a arte, né, como resultado de atividades humanas, que, resultando de ações humanas, expressam ideias passíveis de alguma representatividade marcadamente produzidas a partir de diversos contextos, né? Políticos, sociais, culturais, históricos, temporais e ideológicos. Por se tratar da produção de cultura em diferentes esferas, a definição do que seja arte torna-se por vezes bastante complexa, não apresentando uma visão sucinta da realidade. Por outro lado, né, a crítica tem o poder não apenas de atribuir o estatuto de arte a determinado objeto, mas de o classificar em uma ordem de excelência. Não menos relevante é a percepção de que, apesar de hierarquizada, a arte constitui atualmente um universo amplo, com adesões significantes a diferentes expressões culturais. George Colli, na obra O que é Arte, nos ajuda a compreender que a arte se apresenta de uma forma diversificada, podendo ser encontrada em diferentes espaços, tais como museus, galerias, cinemas de arte, etc. Esses lugares, na visão de Colli, enobrecem o rótulo arte. As coisas que apresentam, destacando-a a partir de conceitos como obra-prima, obra capital, entre outros. Entretanto, o conceito de arte torna-se abrangente, não se resumindo ao perfil limitado dos objetos que podem ser encontrados em locais específicos, além de ganhar diferentes sentidos de acordo com a passagem do tempo. Então, essa abrangência abre várias possibilidades, não apenas para a multiplicação de elementos que são constituídos como expressão artística, mas de uma hierarquização do conceito de cultura e, consequentemente, do conceito de arte. Assim, é possível entender a música, a dança, um filme como elementos componentes do conceito de arte e, ao mesmo tempo, passar a ideia de um concerto musical, né, de que esse concerto musical possa ser mais importante que uma peça teatral baseada em uma obra literária de um escritor brasileiro. Sendo que esta segunda manifestação cultural pode ser considerada mais relevante que os escritos de um cordel ou qualquer expressão de cunho popular ou regional. É a partir de circunstâncias como estas
que a cultura erudita pode ser interpretada em grande medida como sendo superior à cultura popular. Essa discrepância de valores se dá pela falsa impressão de que algo que esteja associado ao sistema acadêmico, por ser produzido de acordo com o rigor e o requinte acadêmicos, seja relativamente melhor, né? Uma vez que tal produção seria destinada a um público requintado social e culturalmente. Todavia, é necessário percebermos as diferenças entre tais modalidades, né? Procurando reconhecer ambos os vieses como importantes, partindo de um conceito não elitizado de cultura, certo? Contudo, é fundamental compreender a arte como algo heterogêneo, que varia de uma linguagem formal à linguagem informal, e que ambos guardam as suas relevâncias, guardam as suas essências e as suas especificidades. Logo, a produção de um cordel, né, é possível entender dessa forma, a produção de um cordel de Braulio Bessa, por exemplo, não seria menos significante que uma peça de teatro ou um filme baseado no texto Morte e Vida Severino de João Cabral de Melo Neto, né? Cada produção, na sua linguagem própria, retrataria o Nordeste com todos os seus contrastes sociais, econômicos, geográficos, etc. Nessa perspectiva, né, seria inviável julgar uma cultura como sendo inferior à outra. É possível afirmar diferenças em diferentes criações, ao mesmo tempo que não existe arte que se sobreponha a nenhuma outra modalidade. Existem diferentes expressões de artes, variando de sentidos e objetivos, né? E aí podemos citar objetivos políticos, ideológicos e etc. É neste contexto de hierarquização, padronização e elitização do conceito de arte, sobretudo sob a influência capitalista, que Antônio Augusto Arantes, né, ele vem afirmar que há uma dissociação entre fazer e saber, que, mesmo sendo falsa, torna-se básica para a manutenção das classes sociais, o que justificaria o poder que uns exercem sobre o labor dos outros. Assim sendo, a partir dos lugares de onde se fala com autoridade na sociedade capitalista, o que é popular é necessariamente associado ao fazer desprovido do saber, o que seria uma inverdade. Diante da percepção de Arantes, cabem vários questionamentos, né, considerando as divisões que foram historicamente atribuídas ao conceito de arte. Então, tomando como base duas regiões brasileiras, por exemplo, o Sudeste e o Nordeste, é possível identificar a arte como sendo superior em detrimento à outra, né, uma dessas artes? A resposta é claro que não. No entanto, se analisarmos cuidadosamente as concepções de arte em cada época, veremos que os rótulos são inevitáveis. É muito comum associarmos o modo de se vestir, falar a algumas regiões. E, de fato, algumas manifestações culturais nos levam a pensar em algumas regiões.
Como, por exemplo, quando falamos em forró, este nos remete ao Nordeste. Da mesma forma, quando falamos em samba, Copacabana, Carnaval, imediatamente nos lembramos do Rio de Janeiro. Por todos esses contextos, o conceito de arte, portanto, pode variar do relativo ao convencional ou tradicional. Porém, seria negligência não procurar entendê-la como um elemento plural. Então, é isso. Ao nosso ver, né, e por todos esses contextos, a arte, ela significa um elemento plural. Assunto bem importante, né, para discutirmos, para pensarmos, né, sobre o conceito de arte e a sua importância dentro do contexto de determinada cultura, de determinada sociedade, de determinado país. Então, falando de arte, viva o nosso Brasil, né? Porque nós temos uma grande cultura, uma grande diversidade cultural no nosso país, Brasil.